Bom, pessoal, então vamos começar aqui, tá? Então eu queria agradecer aí a participação de todo mundo que se inscreveu e pôde estar aqui presente, tá? Eu sou o Daniel Costa, vou estar aqui como host nessa primeira edição do Tech Talk de educacional, né? A primeira versão aí que a gente está fazendo. E estou aqui presente com o Leandro Muniz, nosso engenheiro de aplicações, que vai seguir aí com todo esse conteúdo, né? O tema de hoje vai ser hardware de baixo custo com o MATLAB e Simulink. E quero deixar aberto aqui, né, para o pessoal fazer as perguntas de vocês. A gente também está aqui com o João Pacheco, que vai ser o nosso moderador de chat. Então, as perguntas que forem feitas no chat, nós vamos selecionar algumas para responder aqui ao vivo. E algumas outras o João vai estar respondendo aí para vocês diretamente no campo de perguntas, tá, pessoal? Então, aproveitem aí, passo a bola para o Leandro Muniz. Leandro Muniz, obrigado aí por reservar os minutinhos para a gente Legal, fazer esse Daniel. aqui. Boa tarde para você. Léo, seu áudio está mudo. Vocês que estão nos acompanhando, como o Daniel disse, em primeira tema que vocês conseguem me ouvir? Agora Alô? sim. Legal, eu fechei minha câmera aqui, tá? Acho que ela devia estar dando algum delay aqui. Então, como estava dizendo, aliás, né? Agradeço aqui a participação de vocês. Deixa eu fechar minha câmera aqui, tá, Daniel? Porque acho que ela deve estar dando um atraso aqui, tá? Deixa eu Sem fechar problema. aqui. Pronto. Espero que vocês curtam o tema aqui de hoje, né, que foi solicitado por vocês também, que é a parte de hardware de baixo custo com o MATLAB Simulink. É um tema bem pertinente, principalmente aqui no mundo acadêmico, na área educacional. Então, como o Daniel disse, perguntem aqui para a gente, né, nós selecionaremos as principais perguntas pertinentes e responderemos aqui, né, ao vivo. As que não forem selecionadas, lógico, o João estará respondendo no chat para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. Essa será a nossa agenda de hoje, né? Vamos falar um pouquinho do MATLAB, o fluxo de trabalho quando envolve hardwares, depois como que é o ciclo de vida, né, de projetos envolvendo sistemas embarcados, passando um pouquinho para os hardwares utilizados durante esses projetos, né, esse processo todo de nós trabalharmos com sistemas embarcados, por que conectar hardwares com MATLAB e Simulink? Quais são os diferenciais destes dois produtos, né, quando o assunto é integração com hardwares? Depois, alguns recursos do MATLAB, como suporte packages, as toolboxes destinadas ao suporte com hardwares, como que é o fluxo de trabalho com hardwares de baixo custo. Depois, eu selecionei aqui algumas demos do MATLAB e Arduino, né, para nós verificarmos essa integração. Veremos um pouquinho também do aplicativo que tem no MATLAB destinado ao Arduino, tá? É muito interessante, ele surgiu aí em versões atuais aí do MATLAB. E por último, vamos falar um pouquinho da licença MATLAB para todo o campus, né? Ou seja, todos os recursos que falaremos aqui, Daniel, olha só que interessante, estão presentes, né, nessa modalidade de licença do MATLAB exclusiva para o mundo acadêmico. Então, e sem esquecer, lógico, né, do case de sucesso e os canais da OpenCAD. Então, vamos prosseguir aqui, sempre contextualizando, né, o MATLAB, para quem está aqui pela primeira vez, ele é uma linguagem de programação, né, destinada ao processamento e análise de dados. Também, com o MATLAB, conseguimos realizar cálculos numéricos, desenvolver algoritmos, e tudo isso com auxílio de mais de 100 bibliotecas destinadas a diversas aplicações, como, por exemplo, inteligência artificial, área de controle, robótica, processamento de imagens, visão computacional, processamento de sinais, sistemas embarcados. Aqui eu só listei algumas, né? Deixei até aqui uns 3 pontinhos, porém tem muitas outras aplicações, tá? Que eu gostaria aqui até de mostrar rapidamente para vocês, né? Esse daqui é o site, vou deixar o link aqui para vocês no bate-papo. Quem estiver interessado em verificar
as demais aplicações do MATLAB, por exemplo, internet das coisas, que eu não citei naquele slide, a parte de FPGAs, a parte de mecatrônica. Então, deixarei esse link aqui no bate-papo para quem tiver interesse em verificar Então, isso que mais. você está mostrando aí, ele é basicamente todos os campos de atuação onde o MATLAB está presente, é isso? Exatamente, exatamente, Daniel. Tá? Então, todas estas áreas, Daniel, olha só, né? Tem áreas aqui que talvez poucos conhecem, né? Por exemplo, biologia com MATLAB, tá? O MATLAB tem aplicação nessa área. Se eu mexer aqui um pouquinho, tá? O cursor do mouse, né? A área de finanças, né? E aí áreas mais conhecidas, né? Automotivo, aeroespacial, energia. Então, são muitas aplicações com bibliotecas disponíveis no MATLAB. Então, já deixei esse link para vocês. Quem tiver interesse, é só acessar, tá bom? Então, vamos continuar aqui na apresentação. Então, qual seria o trabalho? Como o MATLAB ele funciona? Vamos dizer assim. Léo, o áudio está cortando. Tá? Pode ser arquivos, por exemplo, arquivos TXT, arquivos de Word, algum arquivo de áudio, qualquer arquivo em que contenha dados, eu posso trazer para o MATLAB. Pode ser também através de outros softwares, né, como, por exemplo, uma planilha Excel, tá? Um banco de dados, ok? E, por último, aqui nesse terceiro bloco aqui, que é o nosso foco aqui hoje, né? A parte de hardware e instrumentos de pesquisa, né? De bancada. Tá? Então, aqui são as três principais fontes de acesso e aquisição do MATLAB. Uma vez que eu aquisitei esses dados, eu começo a explorar esses arquivos e fazer, aliás, esses dados, né? E analisar as informações. Então, aqui eu citei alguns exemplos. Eu posso, de repente, daqueles dados, processar um sinal, ou processar uma imagem, tá? Ou, de repente, fazer uma análise de texto, né? Principalmente com quem trabalha bastante na área de linguística, por exemplo, uma outra aplicação com o MATLAB, quando eu quero analisar nuvens de palavras, os tópicos aqui do momento, vamos dizer assim, né? Os trending tópicos nas redes sociais. Então, eu também tenho ferramentas com o MATLAB referente a isso, tá? Ou, por exemplo, né, modelagem e simulação. Aqui já entro bastante no ambiente do Simulink, tá? Então, uma vez que eu aquisitei dados, fiz a análise, fiz o processamento, o que nós faremos aqui por último, né? A saída do MATLAB. Compartilhar esses dados, essa análise. Então, pode ser por meio de aplicativos e sistemas embarcados, ou seja, gerar o código e embarcar nos meus hardwares, né? Que por isso que eu coloquei até em vermelho aqui, que vai ser o assunto aqui também de hoje, né? Então, hardware e sistemas embarcados. Posso mandar esses dados para servidores, para clusters de computadores, quando eu trabalho principalmente com Big Data, né? E parte de computação paralela. E, por fim, gerar relatórios e documentação, né? Vamos dizer assim, aplicação envolvendo reporting. Ok? Então, é assim que o MATLAB funciona. Acesso aos dados, processamento e depois a saída dos resultados finais. Então, partindo disso, como assunto aqui, né, sistemas embarcados e hardware, vamos falar um pouquinho deles, né, dessa parte, o que seria, né, o que é um sistema embarcado, né, um software embarcado. Software embarcado é quando eu gero, né, por exemplo, eu desenvolvo um algoritmo para controle, né, controlar alguma coisa, tá? E aí, esse algoritmo, logicamente, ele será implementado em um hardware, tá? Então, para isso, né, eu tenho ferramentas
como por exemplo o MATLAB, o Simulink, eles, daquele modelo que eu fiz de controle, utilizando o MATLAB Simulink, será gerado um código, né? E aquele código gerado eu implemento no meu hardware. Tá? Então, basicamente, sistema embarcado é isso, né? Aquelas milhões de linhas de código embarcados em sistemas. Certo? Ô, Léo, Então, vamos lá, eu Daniel. estou vendo Manda aí. aí, né, qual que é a diferença clara entre, por exemplo, um hardware de baixo custo e, por Certo? exemplo, um hardware de produção, cara? Assim, qual a diferença a gente tem nisso ali? Como é que isso aplica, por exemplo, o sistema embarcado que você está falando aí? Como é que se aplica em um e Certo. como é que se aplica em outro? Legal. Vamos lá. O hardware de baixo custo, né, ele como veremos mais para frente também, mais em detalhes, né, vou abrir um tópico aqui só para eles. Ele é mais assim para quem, né, como nós falamos, para quem tem um hobby, os hobbyistas, né, para quem tem ideias e quer colocar na prática essas ideias, né, por conta, por conhecimento, utilizado também em ambientes acadêmicos, tá? Então, eles, logicamente, eles são para projetos menores, né? Eu tenho limitações, tá? Quando eu falo, isso é o hardware de baixo custo. Quando eu falo uso de produção, como o nome já diz, né? É aqueles que eu utilizarei em grande escala. Então, por exemplo, um fabricante, quando ele irá embarcar, né, o seu código de controle, por exemplo, de uma transmissão automática, né, de um automóvel, lá nas ECUs do veículo, ele irá utilizar os hardwares de produção, né? São hardwares mais robustos, mais caros, né? Totalmente voltados para o setor comercial, tá? Então, basicamente, a diferença é essa, tá, Daniel? Não sei se ficou claro aí para todos nós, né? Obrigado, Léo. Legal. E uma outra, um outro exemplo também que eu gostaria ainda pegando o gancho nesse assunto, né? Qual que é, assim, um exemplo prático, né, no dia a dia? Estou falando muito aqui de sistema embarcado, mas é legal a gente mostrar aqui na prática. Então, por exemplo, esse modelo que vocês estão vendo aqui do Simulink, tá? Eu abri aqui agora, justamente ele ilustra aí bem isso. Ele tem toda a lógica de um controle aqui, de uma transmissão automática de um carro, né, de um veículo. Então, desse modelo aqui, será gerado o código, né? E esse código será embarcado nas ECUs, tá bom? Então, um exemplo do nosso dia a dia está bem aqui, né? Hoje a maioria dos automóveis aí são transmissão automática, tá? Legal, pessoal. Então, então, falando um pouquinho, né? Voltando aqui no ciclo, tá? Quando o projeto envolve sistema embarcado. Então, eu tenho aqui algumas fases, algumas etapas. A primeira, que aqui, logicamente, é a parte de ideia, né? Quando eu tenho todo o conceito, a idealização. Aqui é vamos dizer assim, uma etapa mais abstrata, né? Depois dessa ideia que o usuário, o projetista, o engenheiro lá teve, né, ele começa a fazer os primeiros protótipos, né, os protótipos iniciais, e aí, tanto que eu coloquei aqui, por exemplo, os de baixo custo, logo nessa primeira fase aqui, porque é um protótipo, né, não precisa de nada robusto aqui, por enquanto, tá? Passando dessa fase, temos já o desenvolvimento em hardware de produção, ou seja, aqui sim, o projeto já começa a ganhar forma, começa a ganhar corpo, né? Está mais complexo, então já preciso também trabalhar com outros hardwares. Depois nós temos a quarta etapa, que é validar todas essas etapas iniciais aqui, ok? Essa validação pode ser, inclusive, né, utilizando instrumentos aqui de bancada, né, de medição, ou um hardware também da SpeedGoat, que é para fazer hardware in the loop, né, simulações em tempo real. E por último, temos o que aqui no fim? Logicamente, o lançamento do produto, né, o produto final já finalizado e acabado, ok?
E detalhe, como eu coloquei aqui ilustrei para vocês, em todas as etapas utilizamos hardwares, ok? Então, Aproveitando uma pergunta aqui, ó, vamos lá. perguntaram para a gente aqui, ó, o software embarcado roda em tempo real? O software embarcado? Sim, sim, é justamente essa finalidade, tá? Quando eu embarco, né, eu gero o meu código, principalmente com o MATLAB Simulink, né? Eu tenho lá um algoritmo, gero o código, embarco, sim, ele vai ser executado em tempo real, né? Essa finalidade lá no meu veículo, no meu automóvel ou no meu avião, lá no controle de velocidade, tá? Ele vai sim ser gerado. E além de ele ser executado, né, logicamente em tempo real, antes disso, durante a fase, deixa eu voltar um slide aqui, ó. Durante a fase aqui de desenvolvimento, eu consigo também testá-lo em tempo real, tá? Para validá-lo, né? Para ver se ele funciona, se é isso mesmo, se ele atendeu os requisitos. Então, é isso aí que eu consigo fazer nessa validação em tempo real, tá? Com o MATLAB Simulink também. Então, pessoal, como eu disse para vocês, né, em cada uma daquelas fases utilizaremos hardwares, né, protótipos iniciais e a prototipagem rápida aqui podemos utilizar só hardwares da SpeedGoat, Arduino, Raspberry Pi, coloquei os símbolos deles aqui. Depois nós temos os hardwares de produção, né, que envolve aqui FPGAs, o hardware aqui da NXP, e testes em real time, né, como o Daniel comentou aqui com a gente, e equipamentos de medição, né, que gera na fase final aqui do ciclo do sistema embarcado. Então, coloquei aqui, né, como ilustração, hardware também da SpeedGoat e os equipamentos aqui de bancada, tá? E esses hardwares que citamos aqui, todos eles, tá, integram com o MATLAB justamente para otimizar este ciclo de desenvolvimento de sistemas embarcados que vimos aqui, slides atrás, tá? E aí vem a pergunta aqui na tela, né? Por que conectar hardwares com o MATLAB Simulink? Então, com esses softwares, né, com essas bibliotecas, o usuário pode, né, além de ele ter já em mãos todas aquelas aplicações que eu mencionei aqui para vocês, né, vimos aqui rapidamente no site, além dessas aplicações, o usuário pode aquisitar, por exemplo, dados e sensores e fazer análise no MATLAB. Um outro aqui exemplo é executar, né, como já comentamos aqui, algoritmos em tempo real na fase de teste para verificação e validação do produto, né, antes de eu gerar aqui um protótipo físico. E por último, tá, um terceiro motivo aqui, o MATLAB ele gera códigos automaticamente e embarca esses códigos em hardwares, como por exemplo, controladores. Tá? Eu não preciso de nenhuma outra ferramenta, só o MATLAB Simulink ele consegue já cobrir todo aquele ciclo que mostrei para vocês no slide. Léo, algumas perguntas aqui, cara. A primeira é possível mesclar o código gerado pelo MATLAB com biblioteca de terceiros? Sim, sim. Vamos lá. Por exemplo, se eu utilizar, né, estou desenvolvendo lá um projeto, o MATLAB ele tem lá o MATLAB Coder que gera código C do código MATLAB. Se eu trabalho numa biblioteca em C e eu quero lá um trecho daquela biblioteca, daquele código em C, colocar, né, um trecho do MATLAB, tá? Logicamente, né? Vamos dizer assim, transformado, convertido em C, eu consigo fazer isso. Tá? Às vezes no MATLAB é mais rápido programar do que em C, né? Em C, C++. Então eu posso fazer aquele trecho do código do MATLAB, transformar em C e colocar naquele trecho, né, no código fonte que está originalmente em C. Bom? Legal. E você comentou agora há pouco que o MATLAB ele gera códigos automaticamente. Sim. Como é que isso é feito?
Ele gera qualquer código, ele gera um código em MATLAB, eu posso gerar um código em outra linguagem. Como é que isso funciona na prática? Legal. Essa pergunta é bem interessante, porque, né, às vezes a gente tem essa dúvida, o que é gerar código automático, né? Então, vamos voltar aqui no primeiro exemplo. Deixa eu abrir aqui com vocês, ó. O exemplo lá da transmissão, tá? Então, isso aqui já está toda a lógica de controle, né? Vocês notem aqui que eu tenho o bloco do motor, né? O bloco da lógica da troca de marchas, né? Que é um veículo automático, a caixa de transmissão e o comportamento dinâmico do veículo, tá? Então, já está tudo aqui. Agora eu quero, né? Imagine aqui que eu sou um engenheiro lá né, numa fábrica, numa companhia do setor automotivo. Agora eu quero pegar esse código, né, esse modelo aqui do Simulink, gerar um código para colocar na ECU, né, no meu controlador. Então, como eu faço isso, tá? E aí a gente vai ter a resposta a essa pergunta de códigos automáticos. Então, olha só. No MATLAB no Simulink, eu tenho uma aba de aplicativos. Nela, eu tenho diversas aplicações, tá? Diversos aplicativos divididos por aplicações. Então, por exemplo, aplicativo só para controle, aplicativo só para sinais, aplicativos, que é o nosso caso, para geração de código. Vamos pegar esse aqui, tá? No caso aqui, ó, o aplicativo destinado à geração de código, que é o Embedded Coder. Selecionei, né, o aplicativo, ele abriu aqui para mim essa interface, né, ele abriu até uma nova guia aqui. Desse controlador aqui, dessa lógica, eu quero gerar o código para embarcar. Então, eu coloquei aqui em Build, né, e depois gerar código. Olha só aqui, Daniel, que interessante. Aqui do lado, deixa eu destacar aqui para vocês verem, ó. Abrir aqui a tela. Deixa eu ver se ela fica maior aqui. Essa tela aqui, tá? Já é o código gerado com toda a lógica, né, de transmissão do meu modelo. Então, quando eu falo em geração automática de código com MATLAB Simulink, é isso. Eu desenvolvo um modelo e com um botãozinho só, um clique só, o Simulink gera o código para mim. O usuário não tem necessidade mais, tá? Olha quantas linhas tem aqui, já estou na linha aqui, ó, 514, tá? O usuário não precisa mais fazer tudo isso aqui à mão, né? Deixa que o MATLAB o Simulink, do algoritmo dele, ele gera um código C pronto para embarcar. Aí, então vocês imaginem só, né? A possibilidade de erro, por exemplo, né? Aqui eu estou na linha aqui 755, né? 65, tá? Imagina a possibilidade de erro se eu fazer isso à mão, né? Coisa que deixa isso para o Simulink fazer, tá bom? Então, quando eu falo em geração automática de código, é isso aqui, tá? Legal, pessoal? Vamos continuar aqui, então. Bom, então o último exemplo aqui que eu dei foi embarcar códigos, né? Girar e embarcar códigos. E aí, com o próprio MATLAB, a arquitetura que ele tem, né? Eu consigo integrar hardwares de duas formas, ou por meio de support packages, ou por meio de toolboxes. Então, vamos começar aqui pelo support packages, né? Olha só que interessante, ó. Os support packages, eles são pacotes, são bibliotecas, né? São frameworks que eu vou instalar no MATLAB, tá? E aí ele vai permitir o acesso a determinados hardwares. Então, por exemplo, o Arduino, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Para ficar mais prático. Aqui em add-ons, em Get Add-ons, eu tenho acesso ao Support Package. Então, se eu trabalhar, por exemplo, com o Arduino, né, no meu caso aqui na minha máquina já está instalado, mas olha só, vou digitar aqui Arduino, e ele aparece aqui o Support Package para Arduino. Então, né, como eu disse, ele já está instalado, então aqui, né, na guia Add-ons do MATLAB, é onde eu localizo todos os suportes, né, para integrar o MATLAB com o hardware. Vamos pegar mais um aqui. Estamos falando aqui de hardware de baixo custo, então Raspberry Pi. Vamos pegar aqui o Support Package, olha só.
tá aqui o Support Package, né? Eu consigo instalar, ele tem aqui as instruções e ele fica já acessível, né? Pronto para uso com o hardware da Raspberry. Esses packs, Léo, eles são gratuitos? Eles são pagos? Isso é uma coisa que você tem que selecionar, por exemplo, quando você compra ou adquire uma licença, ou qualquer um tem acesso a isso? Ah, legal. Então, Daniel, o Support Packages, né, para quem está com a licença em dia, SMS em dia, né, tem a licença MATLAB, ele é gratuito, tá? Lógico, se a licença, né, for licença antiga, não está renovada aí dentro do SMS, né, eu não tenho acesso, não consigo baixá-los, tá? Mas eles são gratuitos, tá bom? Legal. Joia. E por último aqui, pessoal, mais um link aqui que eu deixarei para vocês também verem, tá? Quem tiver mais interesse em consultar, olha só que interessante aqui, ó. Eu consigo consultar por fabricante, por aplicação, por produto, todos os hardwares que o MATLAB fornece suporte. Então, deixarei esse link com vocês aqui no bate-papo. Quem tiver, né, depois tempo, é bem legal aqui dar uma olhadinha, né, no que o MATLAB pode ajudar vocês quando desenvolvem projetos envolvendo softwares, softwares e hardwares, né? Então está aqui, ó. Vamos seguir aqui então a sequência. Legal, então falamos do suporte packages, né, que era, vamos dizer assim, é a ponte, né, é o que vai integrar o MATLAB com alguns hardwares, como por exemplo os de baixo custo, e também temos as toolboxes que fazem isso, né, dependendo do hardware, eu não preciso, além do suporte package, eu preciso também de uma toolbox, tá? Então aqui eu destaquei 4. A primeira que é a Instrument Control Toolbox, ela é mais voltada quando queremos fazer a conexão com instrumentos utilizados em bancadas de teste, né, como osciloscópios, geradores de função, fontes de alimentação. Então, essa ferramenta aqui, a Instrument Control, destina-se a isso, tá? Depois nós temos a Data Acquisition Toolbox, né, que aqui ela tem muita conexão com placas, né, tanto para realizar conversões de analógico para digital, digital para analógico, com sensores. Eu coloquei aqui também placas de som. Então, quando envolve assim mais esses dispositivos, né, de aquisição de dados, o próprio nome já diz, eu utilizo a Data Acquisition Toolbox. Depois nós temos a Image Acquisition, né, que é a outra biblioteca aqui, muito utilizada quando trabalhamos muito com câmeras científicas, webcams, queremos aquisitar aquelas imagens, por exemplo, quando eu trabalho muito, né, envolvendo aí uma aplicação envolvendo machine learning, aquisição de imagens para classificá-las, né, em tempo real, eu utilizo bastante essa biblioteca do MATLAB, tá? E por último, né, a Vehicle Network Toolbox, isso aqui é mais voltada para o setor automotivo. Aqui nós atuamos bastante com protocolos J1939, XP, o CAN, né, que é mais voltado ao setor automotivo. Ok? E, Léo, a gente está falando aqui, né, de todas essas toolboxes voltadas para o MATLAB. Vamos supor que eu seja um usuário que tenha mais familiaridade com o Simulink, né? Talvez eu não conheça tanto das imagens de código, daí agora já sei que eu posso gerar ali uma série de códigos, mas eu utilizo bem mais o Simulink. Essas mesmas toolboxes aqui, para esse tipo de aquisição, elas estão disponíveis também no Simulink? Legal. Estão sim, viu, Daniel? Uma boa notícia aqui para os usuários do Simulink, tá? Que temos também, né, essas toolbox. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou aproveitar que estou com o Simulink aqui em aberto. Vou abrir a biblioteca. Então, por exemplo, a Data Acquisition, olha só. Eu tenho aqui já as bibliotecas, né, do Simulink para Data Acquisition. A Instrument Control, a IMEG, embaixo também, ó, tá? Eu tenho a biblioteca. E a Instrument Control aqui embaixo, tá? Então eu tenho também bibliotecas no Simulink
referente às toolboxes aqui mencionadas, tá bom? Então, Maravilha, vai facilitar muito a vida. a esta trabalho no Simulink sem problemas também. Voltando aqui de novo, né, naqueles hardwares utilizados durante o projeto de sistemas embarcados, nosso tema aqui, o nosso foco, né, será o primeiro aqui, a primeira parte aqui a primeira etapa, né, que envolve protótipos iniciais, os hardwares de baixo custo. Então, é aqui que focaremos neste webinar de hoje, tá? Então, destrinchando um pouco mais, né, hardware de baixo custo, ele é um hardware, né, são hardwares que têm como público hobbyistas, estudantes, professores, né, estudantes quer implementar projetos, um projeto na instituição de ensino, ele usa aqui, por exemplo, um Arduino, um professor quer abordar aqui a metodologia, né, de aprendizagem baseada em projetos também, ele pode aqui optar por hardwares de baixo custo. Então, né, resumindo, esses hardwares são aplicados ou em projetos acadêmicos, né, pequenos projetos acadêmicos, ou aqueles de uso pessoal, né, quando a pessoa quer conhecimento, aprender por si, ela opta, né, por protótipos iniciais e hardwares de baixo custo, ok? E aqui está um exemplo do fluxo de trabalho do MATLAB com esse tipo de hardware. Então, olha só, aqui de um lado, né, eu estou aquisitando sinais de sensores e do outro lado eu consigo também gerar inputs, né, de entrada para o meu hardware que está lá conectado, por exemplo, a uma protoboard. Então, eu tenho essa troca aqui de informações. MATLAB hardware, hardware e MATLAB. Esse print aqui de tela, veremos um pouquinho mais adiante com mais detalhes, é um desenvolvimento de algoritmo do MATLAB que ele capta a frequência cardíaca, né, essa figura aqui, tá? Essa ilustração, de sinais de eletrocardiograma. E aí eu posso, a partir daqui, utilizar ou um banco de dados ou dados fictícios, né, para testar aqui o algoritmo do Simulink, no caso que ele fez no Simulink. Tá? E por último, também eu consigo testar esse algoritmo em tempo real com sinais transmitidos ao vivo para o MATLAB. Então, vamos ver um pouquinho como funciona isso, tá? Mas antes, olha só que interessante, né? Esse exemplo aqui, olha a praticidade, né? O que foi utilizado aqui? Um cabo USB para integrar o MATLAB, no caso aqui eu utilizei o Arduino, depois uma placa Arduino MKR, e por último, um sensor de eletrocardiograma, né? Um sensor de ECG, tá? Então, esses três componentes aqui que foram utilizados para montar, né, desenvolver esse projeto de cálculo de frequência cardíacas de sinais ECG. Léo, aproveitando aqui, chegou mais uma pergunta aqui. Existe biblioteca para redes industriais como ProfitNet ou DeviceNet, etc.? Temos sim, Daniel. Olha só que interessante, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a parte mais aqui industrial, né, envolvendo esses protocolos todos, é esta ferramenta aqui, ó, Industrial Communication Toolbox, tá? É essa ferramenta, vou até colocar aqui no chat para vocês também, quem quiser dar uma olhadinha, tem exemplos, tem vídeos, é destinada a isso aí, tá bom? Essa aplicação. Maravilha. E aproveitando também, né, você citou aí, por exemplo, que aí nós estamos falando de processamento de sinal, basicamente, certo? Quando a gente está utilizando o Arduino. E o Arduino a gente sabe que querendo ou não, é um hardware aí que muita gente usa para várias coisas, né? Principalmente projetos pessoais também, né? Quando a gente está aprendendo, a gente usa muito, mas a gente faz isso em muita coisa.
quais são outras aplicações com esse Arduino, MATLAB, que a gente pode ter ali, além de processamentos de sinais, que são comumente utilizados? Legal, Daniel. Olha só, vou dar um spoiler, né? Vou passar com outras demos além dessa, tá? Mas assim, nós notaremos que serão aqui aplicadas na área de controle, né, que o pessoal usa bastante, na área também de análise de dados, tá? Que também é uma outra área que utilizam bastante, e a parte de lógica também, né? Envolvendo controle, né? Que inclusive o MATLAB tem já uma biblioteca especial, especialmente para isso, né? Trabalhar com lógica. Então, eu diria que essas três aí, né? Tem outras também áreas, mas essas três são as mais utilizadas, as principais, tá? Quando o assunto é MATLAB e Arduino, tá bom? Então, eu vou executar aqui a demo. Eu coloquei um vídeo, tá? Para não ficar muito grande, né? Então, olha só, a primeira coisa aqui, tá? Que eu tenho aqui mostrando para vocês. É o algoritmo desenvolvido, né? Para calcular a frequência, tá? De batimento cardíaco. Foi desenvolvido no Simulink. Reparem que eu tenho também aqui, ó, o bloco do Arduino, né? Referente aqui ao sinal de entrada. Depois eu vou mostrar para vocês essa biblioteca. Temos aqui também outros blocos, né, com a lógica. Temos aqui mais blocos do Simulink. Ele colocou também os visualizadores do Simulink aqui, tá? E aqui embaixo, né, justamente ele dividiu a tela aqui embaixo, está o Simulink Data Spectrum, onde nós visualizaremos o sinal, né, o ECG. O que ele fez agora? Ele está gerando agora, a mesma coisa que eu fiz naquele exemplo. Ele gera um código do exemplo aqui, né, do algoritmo do Simulink, para implementar lá no Arduino, tá? Então, ele está sendo executado aqui. Está compilando. Todo esse processo, né, às vezes demora um pouquinho de tempo, né, principalmente que envolve a geração aqui de código. Agora ele está conectando ao Arduino MKR, compilando os dados, e olha só, eu já trouxe aqui os dados para o MATLAB, né, e agora ele vai executar o modelo para verificar o sinal de ECG. Olha só que interessante, ó. Tudo isso com, vamos dizer, necessidades do Simulink. Tá? Ele vai, inclusive, pegar aqui trecho do sinal, né, para analisar. Isso tudo em tempo real, tá? Então, logicamente, aqui é um vídeo, né, mas estava conectado aqui o algoritmo no MATLAB, né, aliás, o MATLAB e Simulink com o Arduino com um sensor lá de um módulo de ECG, e aí o usuário consegue, né, visualizar os sinais e os dados, interagir em tempo real, tá bom? Então, essa aqui é a primeira demo, né, envolvendo o MATLAB Simulink. A outra demo que eu queria mostrar para vocês, inclusive para verificarmos o leque de aplicações da integração MATLAB Arduino, esse daqui, né, fazendo aqui um controle de um LED, por exemplo, aqui no caso, né, desenvolvi o algoritmo no MATLAB, né, então precisei aqui protoboard, desculpem, a placa aqui do Arduino, o cabo de USB. Então, vocês podem notar que é bem básico, é bem prático essa conexão. Não preciso de nada aqui, né, robusto, né, são interfaces simples. Olha só com o Simulink também, o mesmo exemplo, piscando LED. Tá? Porém, aqui no caso, eu trabalho com bibliotecas do Simulink. Então, ao invés linhas de código, que nem no exemplo anterior, que era com o MATLAB, no Simulink trabalho com diagrama de blocos. Tá, e aí trabalhando só com o Simulink e o Arduino, né? Como é que a gente faz Legal? para configurar esses pinos, essas placas para o Arduino?
no Arduino, no caso. Exemplo de processamento de sinais, 2 aqui, né, de eu enviar dados, né, inputs de sinais para o LED, aqui no caso seria já envolvendo a parte de sistemas de controle de um servomotor. Reparem que eu coloquei aqui, né, de quanto esse motor, qual é o posicionamento dele em termos de graus, né, referente a graus. Aqui está o algoritmo feito no MATLAB. Mesma coisa, né? Olha só, Daniel, a praticidade, né? Cabo USB, o hardware de baixo custo, o Arduino e o servomotor, tá? Vamos avançar aqui no próximo. Mesmo modelo, porém com blocos do Simulink, olha só. Então, com essas bibliotecas, eu implementei um controle de um servomotor. Léo, tá escutando aí? Sim, sim. Um pouco de atraso para a gente. Trabalhando com Simulink e Arduino, né? Como é que eu faço para configurar os pinos da placa do Arduino, por exemplo? Ah, legal. Boa pergunta. Vamos mostrar aqui na prática para vocês, olha só. Deixa eu abrir aqui um novo diagrama do Simulink. E aí eu aproveito para mostrar para vocês a biblioteca do Simulink para Arduino, que está bem aqui, ó. Simulink Support Package, tá? É essa biblioteca que foi utilizada nos exemplos com Simulink. Então, olhem só, por exemplo, se eu arrastar um bloco para o ambiente aqui principal do Simulink, olha só, o servomotor, por exemplo. Vamos aproximar aqui o servomotor. Se eu clicar 2 vezes, tá, no bloco, eu tenho acesso à área de parâmetros. Então, é aqui que eu faço, né, vamos dizer assim, determino quais os pinos do Arduino que eu quero trabalhar. No caso aqui, o port, né, do servomotor. O pino do Arduino, né, será basicamente, deixa eu achar aqui a biblioteca. Deixa eu ver aqui se eu acho para você. Então aqui tá, eu vou aproveitar e passar com vocês aqui nas bibliotecas. Então aqui nós temos a biblioteca de sensores. Olhem só que interessante. Acelerômetro, sensor de gás, sensor de pressão, sensor para verificar a qualidade do ar, de umidade. Então eu já tenho aqui, Daniel, olha só que interessante, tá? Para facilitar, né, a vida dos professores, dos alunos. Eu já tenho aqui os blocos prontos, né, os modelos prontos já para uso. Né? Basta que eu tenha agora um Arduino, né, plugar aqui no USB e utilizar com o Simulink. Tá? Então, toda a parte aqui de sensores, tá, que eu tenho. Aqui mais a parte, né, de Ethernet, né, TCP/IP. Aqui os blocos comuns, né, por exemplo, os inputs, né, de entrada. Deixa eu arrastá-lo aqui para vocês verem. Tá? Mais um bloquinho. Tenho aqui também de analógico, olha só. E só respondendo a pergunta, né, os pinos de entrada, né? Ao clicar 2 vezes no bloco Simulink, aparece a tela de parâmetros. Nela, eu consigo setar aqui, configurar os pinos, tá bom? Então, aqui é a biblioteca de blocos comuns, Arduino Motor Carrier, tem mais blocos aqui também, blocos avançados, de Wi-Fi, tá aqui, e os utilitários. Tá? Então, todos esses disponíveis na Simulink Support Package para Arduino. Legal, Léo. E, Léo, chegou mais uma mensagem aqui, agora voltando ao contexto ali do MATLAB, né? Uhum. Então, se eu embarcar um código do MATLAB, né, a um hardware, já é criado um HAL, ou Hardware Abstraction Layer? Não entendi a pergunta. Por exemplo, assim, eu gero um código, né?
Foi o que nós vimos aqui. Vamos ver se eu vou conseguir responder aqui, se eu entendi. Gerei o código lá do C, né, daquele controlador, né, de MATLAB para o C, e daquele código eu embarco no meu controlador. Tá? Então, o código gerado vai ser aquele código lá em C. Seria isso? Se ele puder até detalhar mais um pouquinho aqui para a gente, tá, Daniel? Lucas, você que fez a Por pergunta gentileza, aqui Lucas. no canal de perguntas, se quiser detalhar um pouco mais a pergunta aqui para que a gente possa trazer de novo para o Léo responder, já ajudaria, né? Se quiser explicar um pouquinho, ou se é uma coisa que você já está enfrentando, se quiser descrever aqui, a gente tenta responder essa pergunta novamente, tudo bem? Legal, Daniel. Por favor, tá, Lucas? Só para ver se, né, para a gente ser mais assertivo aqui para te responder, tá bom? Continuando aqui, mais um controle, né, um motor de passo. Olha só os blocos Simulink aqui utilizados, né, na biblioteca do Arduino. Mesma coisa, o cabo USB, a placa do Arduino, o motor aqui de passo, é bem prático. Aqui também uma outra demo, né, com sensor ultrassônico, também desenvolvida com bloco Simulink, olha só. Conforme aqui eu vou enchendo o copo, acendem-se aqui os LEDs. Às vezes a gente pensa que dá trabalho, né, mas bem prático. Placa do Arduino, protoboard. Aqui eu tenho o sensor aqui ultrassônico, o cabo USB, né, conectado no notebook com MATLAB. Então são projetos assim práticos, né, por isso que são hardwares de baixo custo. Então, notamos que em todos os exemplos foram utilizados Arduino. Poderia ser outro hardware de baixo custo, por exemplo, o Raspberry Pi? Pode, tá? Então, focamos aqui só no Arduino, que é o nosso feeling, né? A nossa percepção é o que é mais utilizado, por isso pegamos ele aqui como exemplo, tá? E essa facilidade, como nós já vimos, dessa integração, essa praticidade toda, é possível, né? Ou seja, conectarmos apenas utilizando um cabo USB só é possível devido ao suporte packages que eu já, inclusive, mostrei onde elas ficam aqui no MATLAB. E além do suporte packages, recentemente, eu não lembro qual versão do MATLAB, mas foi uma das versões recentes, tá? Surgiu aqui, né, foi desenvolvido o aplicativo também para o Arduino chamado Arduino Explorer, para configurar e controlar placas Arduino. Olha só que interessante. Vamos abrir aqui com vocês, ó. Então aqui a interface do MATLAB. Se eu clicar aqui em aplicativos, então tanto o MATLAB quanto o Simulink tem aplicativos divididos por aplicação. Na área de teste e medição, que está aqui embaixo, ó, Arduino Explorer. Vou selecionar ele aqui para vocês verem a interface. Deixa eu ver se eu consigo aqui clicar. Olha só. O meu computador está conectado a uma placa MKR, né? Inclusive aqui ele já reconheceu a placa. Ao clicar, ele reconheceu aqui ó, com 3, carregando aqui o aplicativo. Olha só que interessante. Aqui eu tenho acesso, né, aos pinos, aqui o visualização aqui do sinal, né, ele dá um layout da placa. Tem aqui as minhas bibliotecas, gerar um script, exportar o log, enfim, tem diversos recursos, capacidades dentro do aplicativo Arduino Explorer
para facilitar toda a configuração e o controle também de placas do Arduino. Tá? Então, esse aqui é o aplicativo disponível. Retomando aqui a apresentação, o que notamos aqui? Olha só, Daniel, agora é bem importante essa parte, hein? Vimos a facilidade, a praticidade dessa integração, né, do MATLAB e hardware de baixo custo, tá? E a partir disso, dessa observação que nós tivemos, surgem possibilidades, né? Uma delas, né, principalmente aqui, que é o nosso caso, o mundo acadêmico, é dos educadores, os professores, né, trabalharem junto com seus alunos naquele método de aprendizagem baseada em projetos. Então, o MATLAB ele fornece esses recursos. Esse link aqui é o mesmo que eu já encaminhei para vocês com a lista de hardwares que o MATLAB tem suporte. Então, esses recursos, né, quando, por exemplo, um professor quer implementar essa abordagem, essa metodologia, ou algum outro recurso que ele viu aqui, né, durante a apresentação, por exemplo, trabalhar com a Instrument Control Toolbox, né, aquisitando aí dados de instrumentos de bancada, um gerador de sinal, por exemplo, todos esses recursos, eles estão presentes, né, num licenciamento especial e exclusivo, tá, para o setor acadêmico, as instituições de ensino, que é a MATLAB, o MATLAB Campus Wide License, ou seja, a licença para todo o campus. Então, aqui nós temos... Léo, aproveitando, o Lucas retornou aqui um pouco mais descritivo a pergunta. Ele diz assim, ó, em sistemas embarcados, geralmente é aplicada uma técnica conhecida como HAL, ou Hardware Abstraction Layer, onde o código é abstraído do hardware, e isso permite que uma certa facilidade em usar um único código com vários hardwares, com arquiteturas diferentes. Então, como o MATLAB gera um código C, seria necessário se preocupar com essa camada de abstração ou o MATLAB já permite fazer conversões para outras arquiteturas? Ah, legal. Legal, Lucas. Não precisa se preocupar, tá, Lucas? Ele já faz, né, essa conversão para outras arquiteturas. Tudo, né, daquela forma que nós vimos, vamos dizer assim, automática. Tá? Não precisa se preocupar. Inclusive, na parte de cases, né, se nós digitarmos lá methods.com, entrar na área de cases de sucesso, veremos bastante deles em que o usuário não precisa se preocupar, né, quando nós estamos trabalhando com as ferramentas de geração de código do MATLAB, o usuário não se preocupa mais com o código, tá? Ele não precisa mais expandir, né, vamos dizer assim, demandar tempo dele preocupando-se com programação, tá? O MATLAB já faz tudo, tá bom? Então não precisa se preocupar, ele gera, né, ele faz essa conversão sim, tá bom? E mais uma pergunta aqui, Léo, vê se isso é possível ali, senão a gente pede para o Samuel também descrever um pouco mais. E pede assim, ó, por gentileza, onde foi configurada a COM de comunicação? Acho que o Samuel aqui, o nosso amigo Samuel, acho que ele se refere quando eu pluguei, Samuel, me especifica aqui o momento, tá? Foi quando eu pluguei aqui o Arduino com o MATLAB, mostrei o aplicativo, porque assim que eu plugo, né, como eu estou já com o suporte package do Arduino já instalado, deixa eu mostrar aqui para você, ó, para vocês, aliás, né? Tá, ele já, como eu estou com eles instalados, ele já achou aqui a COM, já detectou, tá? E aí, abrindo o aplicativo, né, vamos dizer assim, foi tudo de forma automática, né? Ele já configurou a COM, identificou, achou aqui o MKR no sistema e já trouxe as informações para mim no aplicativo, tá? Lógico, né, antes de instalar o Support Package, né, a primeira vez que eu instalo, eu preciso fazer isso à mão, tá? Determinar com, né, mas depois eu não preciso mais, tá bom? E aí, só finalizando aqui o nosso Tech Talk, né, já estamos quase aqui no fim, ainda as vantagens dessa licença, né, além desses recursos todos que nós vimos aqui durante a apresentação, né, envolvendo hardware e sistema embarcado, a acessibilidade, ou seja,
temos acesso, Daniel, a mais de 100 ferramentas do MATLAB nesse tipo de licenciamento, né? E aí, Leandro, mas quais ferramentas são essas? Olha só, todas essas ferramentas aqui, todas estas bibliotecas, tá? Então, aqui elas estão divididas por aplicações, e isso já está disponível nessa modalidade de licença. A disponibilidade que este licenciamento oferece, ou seja, posso utilizar o MATLAB tanto dentro e fora do campo, seja professor, aluno, pesquisador, e a flexibilidade. Qualquer sistema operacional, né, sendo Windows, Linux ou Mac, em dispositivos móveis e também através do MATLAB Online eu consigo utilizar essa modalidade de licença. Essa Então, modalidade que você está falando, Léo, é a Campus Wide License, certo? A isso, famosa CWL. Que até onde não me falha a memória, que ela é aquela que não tem limite de instalações, inclusive. Né? Você pode instalar em 100 computadores na universidade, se eu tiver 3 computadores em casa, eu posso instalar nos 3, mais meu celular, mais um online, independentemente se eu estou usando Windows, Linux, Mac, Android, iOS, ela é aberta para todo mundo, em qualquer dispositivo, não é isso? exatamente, Daniel, isso mesmo, tá? Para todos no campus, inclusive para visitantes, né? Então, se, por exemplo, eu sou um pesquisador, tenho 2 computadores lá no meu laboratório, eu instalei lá, legal. Depois eu quero terminar, né, continuar minha pesquisa em casa, principalmente aí quando passamos pela pandemia, né, muitas universidades ficaram aí remotas, né, o trabalho também ficou remoto. Se eu quiser utilizar em casa um MATLAB, eu também consigo um acesso, né, instalar o MATLAB lá no meu desktop em casa, tá? E como é que eu faço para partilhar isso? Né? Por exemplo, comecei um trabalho no computador da universidade. Aí eu Uhum. quero pegar esse trabalho, levar para casa e continuar da onde eu estou. Algumas universidades não permitem, por exemplo, às vezes o uso de pendrive, HD externo, tal, por Sim, questões de segurança do próprio computador. Como é que eu transporto essa informação para onde eu quiser? legal. Um dos recursos, Daniel, é o MATLAB Drive, né, ele tem aí cerca de 20 gigas, então o MATLAB Drive será, vamos dizer assim, um serviço em cloud que sincronizará o MATLAB Desktop, o MATLAB Online e o MATLAB Mobile. Então, o arquivo, né, que eu estou trabalhando no desktop, quando eu acessá-lo no mobile, justamente por causa desse cloud, né, desse drive, eu consigo acessar o mesmo arquivo e continuar o meu trabalho lá. Bom, então, aliás, né, Daniel, é até bom frisar aqui aos nossos participantes, aos nossos ouvintes, a importância, né, principalmente quem tem já a CWL, que tem universidades aqui que eu estou vendo, que já tem, quando utilizar a licença, né, para baixar via portal, né, com a sua conta, com o seu login, justamente para ter acesso ao MATLAB Online, para ter acesso ao MATLAB Drive, né, para ter acesso realmente aos recursos da CWL, tá bom? Inclusive, né, aumentando também as ativações na universidade. É importante frisar também, né, Léo, que essa licença CWL, por ela ser uma licença para campus, né, como o próprio nome já diz, ela não é uma licença que pode ser adquirida individualmente. Né? Você não pode chegar lá e falar assim, eu quero uma licença CWL individual para mim, né, porque vem com todas as toolbox, todas as ferramentas. Tem que ser uma coisa realmente que tem que vir via universidade, né, via instituto aí, para ter acesso a esse pacote completo. E também sei que nessa CWL também possui uma plataforma de cursos, não é isso? Sim, tem lá é interessante, Daniel, porque ela tem cursos, né, para professores e alunos, tem treinamentos, tem material para aplicar junto em sala de aula, porém utilizando o MATLAB, tem o MATLAB Grader, né, que é o recurso para corrigir as tarefas de programação que o professor desenvolver, repassar aos alunos. Então, o que ele faz, tá? O MATLAB Grader. Então, o professor desenvolve uma tarefa, por exemplo, de sistemas de controle no MATLAB. Ele repassa essa tarefa para os alunos, né? Vamos jogar uma sala de 40 alunos. Ele repassa, os alunos resolvem, envia de novo ao professor, e o MATLAB, nesse caminho, ele corrige automaticamente aquela tarefa de programação envolvendo a aplicação de sistemas de controle. Então, esse recurso também é muito interessante
de se aplicar em sala de aula, né, como um recurso adicional. Legal, Léo. Joia. E por último aqui, chegando ao final, né, estouramos aqui 5 minutinhos, Daniel, o case de sucesso, tá? Esse case é uma síntese de tudo que nós vimos aqui hoje. A parte aqui, por exemplo, né, da integração, né, nós podemos notar a integração da academia com a indústria, ou seja, alunos da instituição Embry-Riddle trabalhando em conjunto com os engenheiros da Gulfstream no desenvolvimento de uma plataforma UAV, né, envolvendo aqui, logicamente, algoritmos de controle desenvolvidos no Simulink. Então, o desafio deles, ele até cita aqui os estudantes de engenharia aeroespacial queriam colocar em prática os conceitos vistos em sala de aula referente, né, a sistemas de controle de UAVs. Tá? Solução, por parte mesmo dos alunos, né, logicamente, com orientação aqui dos engenheiros, foram desenvolvidos blocos Simulink, e isso aqui eu abro um parênteses, o Simulink também, além dos blocos já existentes, eu consigo desenvolver blocos no Simulink, tá? Blocos à parte, personalizados. Então, os estudantes desenvolveram blocos para o hardware Pilot Mega, justamente para embarcar nessa lógica toda de controle e fazer aqui, né, a simulação, a validação daquele algoritmo. Resultado final, que eles queriam, como, né, que era o desafio deles, o foco, né, nos conceitos básicos em sala de aula, agora vistos na prática, a verificação, né, das leis de controle antes dos testes de voo, ou seja, quando eu trabalho com MATLAB Simulink, eu não preciso chegar no fim do projeto para validá-lo. Né? Durante o projeto todo, né, principalmente envolvendo o sistema embarcado, eu já faço a verificação e validação dos algoritmos. Tá? Então, foi isso que eles fizeram aqui nessa etapa. E, por último, né, a experiência adquirida pelos alunos, né, ao trabalhar aqui em parceria com a Gulfstream, a experiência do mundo real adquirida. Então, aqui é um case aqui envolvendo academia, indústria, MATLAB integrado com Arduino. E voltando um pouquinho aqui, uma síntese que nós falamos, né? O projeto lá, a metodologia, o Project Based Learning, né? O aprendizado baseado em projetos. Então, chegamos ao fim da apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o QR Code para vocês avaliarem, colocarem aqui suas considerações referente a temas, né, futuros temas que vocês querem ver aqui, seja no Tech Talk, seja no webinar também da OpenCAD, né, também, além dos Tech Talk Edu, temos os webinars acadêmicos para Edu, então está aqui um QR Code com sugestão. E galera, é importante, tá? Quem puder, por favor, responde essa pesquisa. Esse é o primeiro formato que a gente está fazendo de Tech Talk, né? A gente quer trazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica ali quando a gente traz algum tipo de conteúdo. Então, esse questionário ele é muito rápido, não demora um minuto para responder. Ajuda bastante a gente a entender quais foram os pontos que vocês gostaram, né? O que vocês gostariam de ver de novo, quais são os temas que vocês gostariam de ver em futuros Tech Talks, para a gente poder realmente trazer aqui um conteúdo que faz sentido para vocês, depois a gente continuar esse bate-papo também, depois dessas apresentações aqui. O Leandro deixou o e-mail dele lá, então qualquer outras dúvidas, né, questões que vocês tenham em relação a isso, o e-mail dele está disponível. E para não perder também, né, os próximos webinars, de repente de um conteúdo que pode ser interessante ali, fica nossas redes sociais todas aí, certo? Então segue a gente lá, compartilha, né, para a gente poder ter um alcance disso, entender que esse assunto tem relevância, afinal o MATLAB é uma ferramenta muito forte, né, que está presente em várias empresas grandes e que com certeza pode ser um diferencial para você amanhã. Né? Exatamente isso, Daniel, tá? E outra coisa também, Daniel, nesse questionário, também eu coloquei para vocês, né, a área de atuação, se é professor, qual disciplina, né, se é pesquisador, qual área de aplicação, qual linha de pesquisa, né, para vocês preencherem, para a gente também ter essa, vamos dizer assim, esse termômetro,
né, do que vocês querem ver aqui no Tech Talk referente a conteúdo. Então aqui, Daniel, será que tem mais alguma pergunta? Como é que estão os nossos... Não, acredito que todas tenham sido respondidas. Gente, então é isso. Obrigado pela participação de vocês que ficaram aí até o final, tá? Preencham a pesquisa, sigam a gente lá nas redes sociais e a gente se vê então no próximo Tech Talk. Legal, Daniel. Então, agradeço aqui a participação de vocês e até a próxima.